Depois do grave acidente que vitimou 3 pessoas na SC-114 em Itaiópolis, 2 fatalmente e uma com ferimentos graves, surgiram inúmeros questionamentos sobre a condição de segurança das rodovias, como velocidade excessiva, sinalização deficiente e má conservação da via, estão entre as principais preocupações de moradores e motoristas que trafegam pelo local. Voltamos ao trecho onde a tragédia aconteceu e durante a nossa reportagem, a nossa equipe teve a oportunidade de verificar as placas de sinalização que lá existem, a estrutura da pista e outros detalhes que chamaram a atenção. No entanto, o que mais nos impressionou foi a imprudência ainda presente mesmo diante do cenário recente de dor e perda. Enquanto gravávamos, flagramos motoristas realizando ultrapassagens em curva, desrespeitando a faixa contínua e trafegando em velocidades visivelmente acima do permitido. Um comportamento perigoso que transforma a rodovia em um verdadeiro campo de risco constante. As imagens foram captadas antes do início das obras de reestruturação que agora acontecem no local. A SC-114, entre a BR-116 e o centro da cidade de Itaiópolis, passa por melhorias, mas a mudança na postura dos condutores também é essencial para que novas tragédias sejam evitadas. Para entender o que diz a legislação sobre esse tipo de rodovia e como deve ser feita a fiscalização, conversamos com o sargento Maurício Santos, da Fiscalização de Trânsito e Serviço Operacional da Polícia Militar Rodoviária, ele que é do posto 16 de Canoinhas, responsável por monitorar esse e outros trechos do Planalto Norte. O sargento explica quais são os limites de velocidade permitidos, os riscos de desrespeitar a sinalização e como o Código de Trânsito Brasileiro trata esse tipo de conduta. Segundo o sargento, a responsabilidade é compartilhada entre o poder público, neste caso da SC Governo do Estado, que deve garantir vias seguras, e os condutores, que precisam respeitar as leis e preservar vidas. Sargento, para a gente começar a nossa conversa, gostaria que o senhor explicasse por que hoje não se usa mais o termo acidente, né? Geralmente a gente diz que aconteceu um acidente de trânsito na SC-114. Por que esse termo hoje é obsoleto? Então vamos lá, boa tarde a todos. Esse termo mudou até para ter uma mudança na mentalidade. Acidente leva a gente remeter que é algo que não teve um controle, não teve uma prevenção. Então ele mudou o termo para sinistro de trânsito, justamente para depois de fazer a apuração, se constatar se foi um acidente, aquilo que não estava no controle do condutor, por exemplo, né? Ou algo que realmente foi um problema na via. E com isso realmente ser constatado, né? Se houve um acidente ou se houve uma falha de algum lado. Então por isso que mudou a nomenclatura. Hoje nós falamos em sinistro de trânsito, para começar a ter essa mudança de cultura, inclusive, né? Hoje os dados mostram aí que 95% dos sinistros são algo que poderia ter sido prevenido. Isso, nós temos um levantamento, né, dados estatísticos, e nesses dados nós vemos claramente que 95% é falha do condutor, ou seja, é falha humana. Por exemplo, uma imprudência, uma negligência, uma imperícia, uma falta de atenção, todas aquelas infrações que é relativo a isso, né? Então, apenas 5% nós apontamos para falha na via, um fenômeno da natureza ou algo similar. Sargento, a SC-114, especialmente o trecho entre a BR-116 aqui em Itaiópolis e a cidade de Itaiópolis, ela possui uma variação de velocidades específicas, né? Tem 60 km por hora na maioria do percurso, tem 40 km por hora próximos às indústrias e também 30 km por hora próximos às escolas. O que define tecnicamente esse limite de velocidade e como é que é feita essa análise aí para evitar riscos e para definir a velocidade que a via vai ter? Então, falando em rodovias, tem em mente geralmente a área rural, né? Mas, em dado momento, ela vai passar num perímetro urbano, ou dentro de uma cidade, ou uma localidade, um distrito, né? Então, a engenharia de tráfego, através de estudos técnicos, vai levar em consideração levantamento sobre sinistros, né? Perfil do trecho, curvas, depressões, situações como o próprio clima, né? Cerração, essas coisas assim, esses fatores. Então, desde 80 por hora, 60 por hora, 40 por hora, 30 por hora, leva em consideração esses fatores. Escolas também, né? Grande movimentação de pessoas, pedestres, né? Ciclistas,
conforme a situação, pode haver ali uma lombada eletrônica, pode haver uma lombada física ou outra situação, outra sinalização que exige assim uma atenção maior do condutor, mas ele leva em consideração esses fatores, então precisa ser feito esse estudo técnico e a partir daí o órgão com circunscrição sobre a via vai aplicar aquilo que for necessário. E por que o senhor acha que a velocidade máxima desse trajeto entre a BR-116 e a cidade de Itaiópolis é de apenas 60 km por hora? Bom, aqui nós temos a SC-114, poucos sabem até, ela começa aqui na BR-116, o KM0, na cidade de Itaiópolis, né, município de Itaiópolis, e ela percorre uma extensão bem grande. Ela passa, por exemplo, na cidade de Palmeira, lá no Planalto Serrano. E ela termina, eu não lembro agora qual é a cidade, mas é para frente dela lá ainda, da cidade de Palmeira. Esse primeiro trecho aqui da 114, nós temos 22 quilômetros, KM0 na 116, e ela termina esse primeiro trecho com entroncamento da SC-477, então dá 22 quilômetros. Então, se nós pegarmos o perfil aqui, o primeiro trecho da BR-116 até o início aqui do perímetro urbano de Itaiópolis, são 5 quilômetros apenas. Temos algumas curvas, temos algumas depressões, então não é viável aqui ter uma velocidade máxima de 80 por hora. Ou seja, trecho curto, né? E temos uma grande movimentação aqui de pedestres, ciclistas, então precisa ser uma velocidade menor. Então, creio que por isso o órgão com circunscrição aqui sobre a via, né? Ele definiu com 60 por hora dessa velocidade máxima aqui, né? E pontualmente nós temos aqui na chegada da cidade 40 por hora, por exemplo, né? Perfeito. Sargento, a comunidade ela tem pedido medidas mais incisivas aí com a instalação de lombadas físicas ou até mesmo lombadas eletrônicas nesse trecho. Existe a possibilidade real de implantação desses dispositivos aqui nesse trecho da SC-114, especialmente nos trechos onde ocorreram esses 2 acidentes graves que a gente teve ali na Sexta-feira Santa? E quais são os critérios para essa decisão, tendo em vista que essa rodovia, esse trecho da rodovia, a velocidade máxima é de 60 km por hora? Caberia lombadas nesse local ou não caberia na avaliação do senhor? Então, aqui tivemos esse acidente muito grave, né, que ocorreu ali, uma tragédia, né, então vamos pensar por isso primeiro, né, os familiares ainda estão muito enlutados ainda, foi uma situação bem crítica, né, se a gente se colocar no lugar dos entes queridos aí que ficaram, é bem complicado. Então nós precisamos tomar ações, lógico, nós como Polícia Rodoviária, diariamente nós estamos no trecho, fiscalizando, coibindo excesso de velocidade, pessoas não habilitadas, pessoas embriagadas, veículos em mau estado de conservação. Nós estamos diariamente aí trabalhando para tirar de circulação, se for preciso, aquele veículo que não tem condições ou se é um condutor não habilitado, por exemplo. Então o que acontece? Lombada física até tem a possibilidade de ser implantada, né? Nós temos que seguir o Manual Brasileiro de Sinalização, né, e de tudo aquilo que lhe rege, e aí precisa haver esse estudo técnico. Caso for concluído nesse estudo técnico pelo órgão com circunscrição sobre a via, que caiba a lombada física, com certeza será implantado. Então, pegando como parâmetro alguns pontos, e nós temos esses sinistros que ocorreram, não é só o sinistro que vai definir. Então, por isso que eu volto a frisar, né? Foi uma tragédia, a gente entende, mas precisamos ser racionais nesse momento e colocar algo que seja eficiente. Por exemplo, o local do sinistro ali que houve essa fatalidade, ele tem uma certa reta ali, né? Então é tangente em reta e às vezes colocando obstáculo físico, por exemplo, no momento noturno pode ser mais complicado, freadas bruscas, aqueles condutores que não irão perceber a lombada, né? Então, de repente, vai piorar a situação. Então, o órgão com certeza vai fazer um estudo e verificará o que será melhor. Com certeza, eles farão isso. Então, não deixarão a sociedade, a comunidade na mão. Uma resposta será dada. Com certeza, já estão planejando. Então, algo eles já têm em mente ali e já estão colocando ali algo no papel para ser feito um planejamento. Até porque a rodovia está passando aí por uma manutenção novamente, talvez tenha algo em vista já para essa nova situação, né, sargento? Em caso de acidentes provocados por ultrapassagem em locais proibidos, como a polícia age em relação à fiscalização e à responsabilização dos condutores? Há dados recentes sobre ocorrências nesse trecho aqui da SC-114?
Dados recentes aqui de memória, assim, não consigo te dizer. Aqui é um local que constantemente há sinistros, né? E nem sempre é com certa gravidade, né? Muitas vezes mas quando nós conseguimos constatar, até mesmo num sinistro, quando há sinalização adequada, ou se for em curva, que, por exemplo, quando é em curva fechada sem visibilidade, não há necessidade de sinalização para o cometimento da infração. O próprio CTB já traz, né? Curva fechada sem visibilidade, ela é proibida a ultrapassagem. Então não há necessidade da sinalização. Mas sempre tem sinalização para reforçar, né? Então, por exemplo, aqui agora está sendo repavimentada a rodovia, né? Não tem a sinalização ali horizontal. Mas se for em curva fechada sem visibilidade, haverá infração normal. E no caso de sinistro, nós constatando que houve a invasão de um dos veículos para ver o sinistro, né? Ou a colisão frontal, traseira, como seja, né? A gente consegue identificar, inclusive confeccionar o auto de infração e apontando a culpabilidade para o condutor que cometeu a infração. Isso nós fazemos, é de praxe, está no nosso roteiro, isso sim. Avaliando as placas de sinalização da SC-114 nesse trecho que estamos comentando, entre a BR-116 e a cidade de Itaiópolis, como que o senhor avalia essas placas? Está dentro do que é esperado? Precisa melhorar a sinalização? Qual é a avaliação do senhor? Aqui no momento há placas sim, né? Nesse próprio momento que eu consigo enxergar a placa de velocidade máxima, uma placa de advertência logo ali na frente formando uma curva para a esquerda. Então há placas. Normalmente acontece o quê? O mato começa a crescer, que isso é normal, né? A natureza está aí, né, trabalhando, e o órgão de trânsito periodicamente tem feito a roçada. Às vezes ele cresce um pouco mais, não se enxerga, e às vezes enxerga parcialmente. Então, o que fica aqui de orientação? Havendo isso, o condutor deve ter mais prudência ainda, elevar a atenção, ficar mais atento e conduzir com cautela. Quem conhece o trecho, é morador da comunidade, é mais tranquilo, mas mesmo assim tem que ter a cautela. Aquele que não conhece tem que dirigir com atenção redobrada. Mas em via de regra, a sinalização agora, nesse momento, ela está um pouco ineficiente devido às obras, né? Mas ainda há sinalização aqui mostrando curvas, regulamentando a velocidade máxima, entre outras. Pode ser melhor? Pode, com certeza isso já está ali no conhecimento dos engenheiros para que seja feita a devida manutenção ou implantação de mais placas de sinalização. Sargento, para a gente finalizar essa reportagem, enquanto a gente estava gravando imagens e gravando essa entrevista, essa reportagem, a gente acabou flagrando aí várias imprudências de velocidade acima do permitido, ultrapassagem em lugar incorreto, ultrapassando em curvas e outras situações que a gente flagrou durante aproximadamente 20 minutos que a gente ficou coletando imagens nesse trecho entre a BR-116 e a cidade. Pode ser feito alguma coisa além da fiscalização para mudar essa cultura de desrespeito ao limite de velocidades? O que a Polícia Militar Rodoviária tem feito ou tem algum plano de conscientização aí e parceria com escolas, empresas locais para reforçar a educação no trânsito para que a gente evite esse tipo de situação? Sim, a Polícia Militar Rodoviária já tem há algum tempo inovado nesse aspecto, né? Trabalhando muito na questão da educação, inclusive lá na escola, no ensino fundamental, com as crianças, para que esses condutores futuros, que são essas crianças de hoje, né, possam crescer já com isso na mente, né, com essa nova cultura do respeito. Vamos colocar assim, né, eu não preciso ser punido para respeitar. Então, se eu sei que eu preciso respeitar a sinalização, que há uma legislação que prevê coisas proibidas, porque essas coisas proibidas podem levar a um mal maior, então eu já vou respeitar. Então não preciso ser punido para isso. Então é nisso que tem sido trabalhado. Então a Polícia Rodoviária Militar em todo o estado, nós temos lá os gestores, os instrutores. Eu faço parte desse grupo, inclusive eu sou palestrante em escolas, em empresas, e eu sempre estou levando isso. É algo que tem que ser vindo da consciência, vindo dessa nova cultura do respeito ao próximo. Então eu me colocar no lugar do outro.
Então, quando eu me coloco num familiar desses que se foram nessa tragédia, com certeza eu vou dirigir com mais cautela, eu vou perceber mais o trânsito, então eu não vou simplesmente focar que eu estou saindo do ponto A e quero chegar no ponto B. Entre o ponto A e o ponto B tem várias coisas no caminho, várias situações podem ocorrer, e é a minha mentalidade que vai trabalhar nesse sentido, de respeitar e de não exceder na velocidade, não beber, não ingerir bebida alcoólica e sair dirigindo, né? Ou o veículo em mau estado de conservação, ou eu mesmo tendo consciência que eu não estou bem para dirigir. Às vezes eu nem ingeri bebida alcoólica, mas por algum motivo eu não estou legal para dirigir emocionalmente. Hoje a nossa sociedade, o mundo passa por uma situação dessa, né? Que a depressão, o estresse, ele está muito em alta. E às vezes a gente não está num bom momento emocional para pegar uma rodovia, uma via, né? Uma via urbana, uma estrada. Então essa consciência tem que ser feita. E a Polícia Militar Rodoviária tem trabalhado na questão da cultural da educação, palestrando em escolas, palestrando em empresas. E aqui o meu recado mais uma vez fica nesse ponto aí. É a questão da responsabilidade da educação no trânsito. Respeitar a mim mesmo, respeitar o meu próximo e assim todo mundo fazendo sua parte vai respeitar o coletivo. É o efeito escadinha, como a gente chama, né?